Olá! Hoje nós vamos aprender a usar esse microscópio. Esse aqui é um microscópio invertido da Zeiss, observe-se tá? Ele é invertido por quê? Porque as objetivas, elas não ficam aqui na parte de cima, como ficam normalmente. Elas ficam aqui na parte de baixo, tá? Então, primeiramente, nós vamos ligar o microscópio. Para ligar o microscópio, a gente aperta esse botão, ok? Nós vamos ligar o computador para a gente poder tirar fotos. Então, vamos aqui apertar esse botão. E caso esse microscópio, ele permite a gente fazer imagens de fluorescência, tá? E caso a gente vá fazer esse tipo de imagem, a gente vai precisar ligar essa fonte aqui, tá? Então, só apertar esse botão, ok? Ele tem um shutter que permite ficar em stand-by. Então, se você não estiver usando, você aciona ele, tá? Se você estiver usando, você aperta aqui de novo, tá? E aqui também a gente regula a intensidade da fluorescência, certo? Então, o monitor é sempre bom dar uma conferida se ele tá realmente ligado. Vamos aguardar. O Windows já tá iniciando. O microscópio já ligou, tá? Então, aqui no microscópio, a gente vai na aba Microscópio. Ó, Microscópio. Certo? Aqui a gente tem as objetivas, os refletores e o caminho da luz. Então, para trocar as objetivas, é só clicar aqui, ó, que ele já faz a troca pra gente. Foi muito rápido, tá? Vou voltar para de 10. Os refletores é o caminho da luz, ou seja, se a luz... Mentira. O refletor são os filtros. Como a gente tem fluorescência, então a gente pode ter um filtro que é esse 37, que gera imagens que emite no verde. Esse filtro 45, que é o vermelho. O 49 é o azul. E o 46 é o verde, tá? Temos dois filtros verdes. E esse DIC é onde a gente vê a imagem normal, só com luz, tá? E a gente tem o caminho da luz. O caminho da luz, ele vai mostrar pra gente se a luz ela tá direcionada para a câmera preto e branco, que é essa câmera na lateral aqui, ó, essa daqui, ou se ele tá direcionado para a câmera colorida. Agora tá direcionado para colorida, né? Que é essa câmera da frente, fica debaixo das objetivas aqui, ó. É uma câmera colorida. Ou se tá direcionado pro olho ou pra ocular, certo? Nesse caso, ela tá direcionada pra câmera preto e branco, ok? Aqui no computador, vamos apertar aqui Zeiss e vamos voltar aqui para o microscópio. Como esse microscópio ele é invertido, a lâmina para ser colocada aqui, ela tem que ser ou uma lâmina selada ou uma lâmina comprida, tá? Então aqui a gente tem uma lâmina selada, ó, tá? Então, ela tem uma lâmina em cima dela, ó, tem os cortes. Tem uma lâmina em cima e ela tá selada. Em volta dela tem uma resina. Algumas pessoas selam com esmalte. Então, a gente vai pegar essa lâmina e vai colocar ela com a lâmina voltada para baixo. Por quê?
Porque como o microscópio é invertido, a gente também tem que inverter a lâmina para gerar uma distância adequada entre a objetiva e a imagem para conseguir focalizar o material. Ok? Ó, nós estamos colocando aqui, a gente sempre observa esses dentinhos aqui, ó. Tenta colocar mais retinho possível, ok? Ou ainda, a gente pode usar, além desse tipo de lâmina, essa laminha aqui, ó. É uma lamínula, não é uma lâmina de vidro, tá? É uma lamínula, ela é fininha, só que ela é mais compridinha do que aquelas que a gente costuma usar, do que aquelas quadradinhas, tá? Então, nela, você pode, ao invés de colocar a lâmina, você colocaria ela aqui, no lugar da lâmina, e pode colocar um pedacinho de material em cima dela, por exemplo. A gente pode pôr um pedacinho de uma folha, que tem uma doença, deixar ele soltinho mesmo e colocar aqui no lugar dessa, tá? Pode ainda colocar uma gotinha de uma suspensão com muito cuidado, sempre para não vazar, tá? E é isso. Se for fazer fluorescência, é um pedaço de amostra grossa assim, dá para trabalhar. Mas para ver, para fazer análise de luz normal, aí fica difícil, tá? Porque a gente não consegue atravessar a imagem, a amostra, né? Então, aqui, ó, eu levantei essa porção, agora eu vou abaixar. Na lateral aqui, esquerda do microscópio, a gente tem esse botãozinho aqui, esse botão aqui, que é, se a gente girar para um lado, a mesa vai para frente e para trás, conseguem perceber? E esse de baixo vai para o lado e para o outro, ó, aqui em cima, observe. Certo? E aqui a gente tem o botão de focalizar, o macro, que faz o ajuste grande, e aqui, ó, com o dedinho a gente tem o micro, que faz o ajuste pequeno, fino. Do lado direito, a gente também tem os botões macro e micro, tá? A gente sempre tem que tomar cuidado para o objetivo não encostar na lâmina. Então, sempre tenha bastante atenção, tá? Então, a gente vai tentar mexer com o charriot, que é esse botão aqui, e colocar o pedacinho da amostra que a gente tem ali, ó, o corte, no centro, tá vendo esse marronzinho bem clarinho? Então, a gente vai tentar pôr o máximo possível no centro da objetiva para começar a focalizar. Certo? A gente pode focalizar observando tanto no olho quanto na câmera, tá? O melhor é sempre a gente começar pela ocular. Mas como eu vou ensinar para vocês, então eu vou fazer pela câmera para ficar mais fácil, porque é muito difícil a gente conseguir pôr a câmera do celular aqui dentro e conseguir mostrar direitinho, tá? Então, nós vamos aqui pro computador. Aí, no computador, a gente tem esse programa aqui, ó, chamado Zen. Vamos clicar 2 vezes e esperar ele abrir. Ó, Zen Pro, tá? Agora, a gente tem que aguardar ele inicializar. Aí, assim que ele inicializa, se por um acaso tivesse assim, ó, o olho, ele, na hora que ele inicia, peraí, vamos tentar colocar. Aí, ele muda pra câmera, vamos ver se vai acontecer.
ele não mudou completamente, tá vendo? Ele parou no meio do caminho, tá? Então, a gente pode vir mudar. Essa da frente é a colorida, então vamos colocar nela, pra gente ver bem bonito lá. Aqui na lateral, a gente tem duas iluminações. A luz transmitida, que é TL, e a luz refletida. A luz transmitida, ela transmite, ela atravessa a amostra, e a refletida só reflete, tá? Então, quando a gente vai fazer uma imagem comum de microscopia de luz, a gente usa a luz transmitida. É só apertar como se estivesse apertando um botão assim, daqueles equipamentos antigos, né? E ele afunda, aí tá ligado. E a de baixo é a luz refletida, que é a luz que a gente usa para fazer análise de fluorescência. A gente não vai usar ela agora, tá? Por enquanto, é só microscopia de luz. Quando a gente liga a luz tá bem baixinha, então a gente não percebe ela aqui, tá? Então, nós vamos aqui debaixo da ocular, nesse botãozinho aqui, e vamos aumentar a intensidade dela. Aumentar a intensidade, a gente vê ela tá brilhando lá. Cuidado com os olhos, tá? Se for olhar na ocular. Mas como a gente vai fazer aqui na câmera, eu vou aqui e vou mostrar pra vocês como funciona, tá? Na câmera, é até bom que a iluminação esteja no máximo possível, tá? Pra câmera. Aqui nós vamos apertar o live, esse botão live, tá? E aí a imagem vai ser gerada aqui. Só que a nossa imagem, a câmera, ela não ajusta automático pra gente o brilho e o contraste, tá? Então, a gente tem essa função aqui, Auto Exposure, que aí ele faz um ajuste automático pra gente. O que a gente tá vendo? Nada, tá? Por quê? Porque nosso material não tá focalizado. Então, nós vamos focalizar. Como que a gente faz isso? Aqui no microscópio, a gente vem aqui embaixo e movimenta esse botão e esse. Então, vamos movimentar. Ó, tá vendo? Tá focalizando. A gente tá conseguindo ver algumas manchinhas ali, mas eu não tô vendo o meu material. Ó, as manchinhas aí. Só que a gente não tá vendo o material. Então, a gente vai ter que ir lá naquele botão lateral esquerdo para movimentar o chariot, tá? Então, eu vou movimentar aqui e vocês vão ver o que acontece lá. Pra gente achar a nossa amostra, ó. Cadê ela? Observem lá que eu vou mexer aqui, tá bom? Vamos procurar ela até encontrar aqueles botões. Encontramos. Beleza, tá aí a amostra, tá? Então, agora nós vamos voltar pro botão de foco para focalizar o material. Ó, macro, micro, e agora eu vou por pertinho para vocês verem, ó. Macro, micro, até ficar bem bonito. O foco a gente não pode ter medo, tem que ter cuidado, mas não medo. É só ir mexendo, vai, passa, deixa passar e volta, deixa passar para você ter certeza qual local tá melhor, tá bom? Certo? Se quiser pode movimentar mais o material, achar outras regiões dele, olha que bonito. Aqui
tá acionado o Auto Exposure, porque a gente acionou, certo? Mas se a gente quiser, a gente pode desmarcar o Auto Exposure e fazer a exposição do jeito que a gente quer. Então a gente vem em tempo de exposição e ajusta. E aí ele pode ficar mais clarinho ou pode ficar mais escuro se a gente jogar pra cá, certo? Isso aí é uma questão um pouco pessoal, né? Você vai ajustando conforme o seu gosto, certo? Aqui embaixo a gente também tem algumas opções que vocês podem mexer, ó, máximo, mínimo, só clicar, não gostou, reseta, tá? Best Fit, não gostou, reseta, pode mexer no gráfico aqui, tá? Ok? Não gostou, reseta e tá tudo certo, ok? E como que a gente tira uma foto? Então a gente vai clicar aqui em Snap, pá, pronto, já tirou a foto, tá? Só que toda imagem é interessante que a gente coloque uma barra de escala, tá? Como que a gente faz isso? Bem aqui em cima, ó, escala barra. Vou clicar e ela já aparece aqui, ó, embaixo, ó, olhando aqui, tá? Se a gente clicar aqui em cima dela com o botão direito, a gente pode formatar ela, colocar outras cores, outras fontes, tá? Pode ficar à vontade aí. E aí, é só fechar e fica aí, salvo. Agora, nós vamos salvar a imagem, tá? E para salvar a imagem, eu aconselho sempre salvar no formato do programa. Como que a gente faz? A gente vai aqui em File, salvar como CZ. Aí a gente vai, ó, a gente organiza da seguinte forma. A gente tem aqui uma pasta chamada usuários e dentro dela a gente organiza por ano, tá vendo? E aí você vem aqui, ó, em 2024, por exemplo, e cria uma pasta, nova pasta. E aí você vai chamar essa pasta da seguinte forma, você vai colocar o seu nome, por exemplo, o seu departamento. Tá? Feito isso, dá um Enter. E aqui embaixo, você vai nomear a sua amostra do jeito que você tem costume. Então, como essa é só um teste, eu vou escrever isso aqui, uma amostra de lírio, tá? E aí a gente vai... Eu gosto sempre de colocar aqui qual objetivo eu usei, que foi de 10 vezes nesse caso, certo? Aí é só clicar no botãozinho de salvar, já está... Opa, só que eu não abri minha pasta, ixi. Salvar e já está salvo no formato do programa. Isso permite a gente fazer medidas, colocar a barra de escala caso a gente esqueça, tá? Então, mas esse formato não nos permite abrir no nosso computador. Então, a gente vai ter que salvar em um outro formato, tá? Que é no formato de imagem. Então, para isso, a gente vai exportar. File, export, ou import, e vai em export. Aqui tem as configurações. Como essa imagem é uma imagem de microscopia de luz apenas, a gente vai pegar a configuração aqui de luz. Ele já configura pra gente o formato adequado. E a gente vai conferir se tá na pastinha correta, ó. Exportar para. Aí não tá na pasta certa, vamos nesse 3 pontinhos. E vamos escolher aqui a pastinha, ó, 2024, ali. Ok. O nome já tá certinho, então a gente vai vir aqui em cima, ó, aqui, ó, e clicar em Apply, ok? Quando a gente fez isso, já tá salvo.
Aí, caso a gente queira tirar novas fotos, trabalhar no material, só voltar aqui pro Locate. E se eu quiser fazer medida? Bom, para fazer medida a gente tem a função gráficas aqui, ó. E aí ele tem todas essas funções, é só acionar a função e vir utilizando ela na imagem, tá? E salva a imagem novamente para ficar com a medida, certo? Vou deletar essa medida e é isso. Então aqui é o que a gente aprendeu para fazer microscopia de luz. Terminou a análise de microscopia de luz, o que a gente faz? Hoje eu só vou fazer microscopia de luz, não vou fazer fluorescência, então vamos fechar o programa, tá? Você pode abrir esse daqui, ele tá falando que eu não salvei, por quê? Porque eu fiz uma medida e não salvei essa medida, mas nesse caso não tem problema, eu vou desmarcar, aperto OK, tá? Bom, aí eu tenho minhas imagens e eu quero enviar elas para mim. Então, você pode abrir aqui o provedor de internet, abrir o seu Google Drive, vir aqui na pastinha usuários, ver o ano que você salvou a sua pastinha, encontra ela aí, tá? Vai lá no Google Drive, tá? E é só arrastar lá para sua pastinha do Google Drive para poder salvar, tá bom? Terminou, desliga tudo, desliga o computador, tá? Pode vir aqui, ó, abaixa a luz do microscópio, coloca sempre na objetiva do menor aumento, tá? E deixa sempre nesse refletor, apaga a luz, pode vir aqui, ó, e desligar, certo? A fonte de fluorescência a gente ligou, então, embora a gente não tenha usado, vamos desligar, tá? É isso.